em nome de Jesus, fazendo crescer esse ministério de adolescente a cada dia mais. E a mídia impõe, né, os adolescentes como atribulados, né, aborrecentes. Tem um programa no Discovery Home Health que diz que é anjolescentes. É anjolescentes. São bênçãos. E aqui, na verdade, são servos do Senhor e estão aí procurando a cada dia mais fazer a vontade de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no texto sugerido. Primeira epístola de João. Primeira epístola universal de João, capítulo de número 2, versículos de números 12, 13 e o 14. Primeira carta, capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Quem achou, diga achei. Achei. Amém. Quem não achou, diga não achei. Mas misericórdia, né? Está pensando que é fácil? Está no Novo Testamento, irmão. Vai devagarzinho aí no índice que é baixar. Me lembro quando eu comecei na caminhada no Evangelho, não tinha dinheiro para comprar a Bíblia. Aí eu comprei uma Bíblia de letra gigante. E aí o irmão me ensinou a encontrar os livros da Bíblia. O que eu fiz? Em cada livro, eu colocava um durex com uma letra para o lado de fora. E eu já ia por ali pela letrinha. Como eu tinha vergonha, porque estava duro, sem dinheiro para comprar uma Bíblia com um índice bonitinho, com aquelas orelhinhas, tudo marcadinho, eu botava dentro de um zíper. Na hora de abrir o zíper, procurava pela letra, tal, e achava rapidinho. Aí eu fui aprendendo. E a Bíblia está guardada comigo até lá em casa, até hoje comigo, de recordação de quando eu não conseguia achar um livro da Bíblia, era um desespero. Então vai, dica para vocês aí, adolescentes, né? Quando o papai não quer comprar aquela Bíblia com aquela letrinha bonitinha do lado, você já vai no durex. Tem coragem? Tem que ter coragem, hein? Vamos lá, vamos fazer a leitura do versículo 12, eu vou fazer a leitura do 12, a igreja, por gentileza, o 13, e todos nós no versículo 14, amém? Amém. Diz assim: filhinhos, começou com carinho, né? Escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. A igreja. Parece uma sopa de letrinha, né? Lá em casa a Fernanda comia muito sopa de letrinha. A letra A misturada com Z, era uma beleza. Versículo 14, todo mundo junto no 3, igual o pastor de manhã, para ficar bonito, tá? 1, 2, 3. Eu vos escrevi, pais. Eu vos escrevi, jovens. E a palavra de Deus está em vós. Você pode dizer, eu já venci o maligno. Podemos assentar, dando glória a Deus, aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Adolescentes, nós vencemos o maligno. O pastor Sampaio fez uma correção. Qual foi a correção? 5 é 12. Vocês já venceram o maligno. É pela fé, tem que profetizar realmente que o maligno já está esmagado para a honra e glória do nome do Senhor. Nós lemos um texto aqui muito incrível, maravilhoso, porque é um texto de uma recomendação, né? Se nós pegarmos aqui a primeira epígrafe aqui do texto, que está no versículo 3, vamos observar que ele está falando de uma separação do mundo. A igreja nessa época aqui está sendo bombardeada por falsos ensinos, falsos profetas, falsos anticristos. E aí então se vê em apuros e então começa-se uma série de recomendações
para que aqueles crentes fiéis que ali estavam não se contaminassem com aquilo que estava chegando até eles, mas que permanecessem firmes no caminho do Senhor. E quando foi sugerido, eu acredito, esse tema desse congresso, quando a liderança se reuniu para poder escolher um tema para os adolescentes, eu acredito que foi pensando exatamente nisso, numa separação que o adolescente deve ter do mundo, de ter uma vida com mais devoção na obra do Senhor. Existe uma musiquinha de crianças que diz: eu vou crescer, 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 e quando eu estiver desse tamanho assim, eu vou fazer o quê? Trabalhar para o meu Senhor, não é isso? E está errada essa letra no meu ponto de vista. Eu posso estar equivocado, me desculpe, o autor, mas eu não vou crescer, crescer, e quando eu estiver desse tamanho assim, é do tamanho que eu estou, é que eu vou começar a fazer a obra do Senhor, que eu já vou me preparar para fazer a obra do Senhor. Nós estamos a cada dia recebendo da parte de Deus aquilo que é necessário para cada um de nós realizarmos. E um texto como esse, né, que pais, escrevo-vos a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio, é uma recomendação que está sendo feita aos irmãos nessa época, assim eu já disse. E me lembrando disso, eu tenho a certeza que o que eu vou dizer aqui nesta noite, nesse exato momento, vocês devem concordar comigo que o ser humano, ele tem uma ansiedade por uma busca de prazer absoluto na sua vida. E seja ele, esse absoluto prazer que ele tem na sua vida, se não for bem direcionado, ele acaba sendo desviado para um mau caminho, ele acaba sendo mal orientado e acaba sendo pervertido. Esse desejo desenfreado que todo ser humano tem, não só os adolescentes que aqui estão de amarelinho, de canarinho, não é verdade? Mas todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus nessa noite, todos nós ambiciamos alguma coisa, somos ambiciosos. Queremos uma vida financeira melhor, queremos um relacionamento melhor, queremos uma casa melhor, queremos um carro melhor. E esse tipo de ambição, isso é prazeroso, eu tenho certeza, aos olhos do Senhor, desde que ele seja muito bem direcionado, desde que ele seja muito bem orientado, não só pelo líder da igreja, que é o nosso pastor presidente da igreja, o pastor Manassés, mas também pelo Senhor através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que nesse presente tempo em que nós vivemos, um tempo um tanto quanto difícil de se viver, um tempo difícil de se lidar com o ser humano, um tempo difícil de nós observar. Se nós observarmos alguma coisa, vamos ver que o tempo presente é muito diferente de 10 anos atrás. Eu não preciso nem de 15, 20 anos atrás. 10 anos atrás, o tempo já é outro, já é uma outra mentalidade, é uma outra cabeça. E eu estava vendo um pastor no debate da Rádio Melodia, e ele estava muito aborrecido no debate, mas tudo na brincadeira, e ele disse assim: eu estou aborrecido, porque as crianças hoje, elas já nascem com o Windows 8 na cabeça. É uma coisa absurda, gente. Você que mexe com computação, eu tenho um filho de 2 anos de idade, e ele pega no telefone, e ele já sabe como desbloqueia o negócio. Eu fico, às vezes, nas configurações para saber como é que faz para desbloquear. A mentalidade do adolescente de 10 anos atrás é uma mentalidade muito diferente dos adolescentes do tempo de hoje. Os adolescentes estão anos-luz. E se nós não prestarmos atenção, essa ambição ela acaba sendo direcionada para o lado negativo, sendo levada para o lado errôneo. E aí, quando o texto de João vai dizer que tem que ter uma separação do mundo, vamos tratar dessa questão a respeito de vencer o maligno. Vencer o maligno não é fácil. Vencer o maligno é difícil. Vencer o maligno precisa de muita determinação. Eu já vi as pregações do mês anterior que o pastor Manassés pregou aqui no escudo de terça-feira, no escudo dos vencedores, armas espirituais que nós precisamos para poder enfrentar o inimigo. Enfrentar o inimigo não é para qualquer tipo de pessoa. Ter armas espirituais para enfrentar o inimigo não é fácil, irmãos. Nós sabemos, nós conhecemos os tipos de armas, e vamos ler lá Efésios, se não me falha a memória, não é verdade? A respeito do paramento de um soldado para poder enfrentar a guerra, o capacete, a espada, o escudo, a couraça. Mas é difícil nós entendermos, mas é difícil de nós, quando estamos mediante a uma luta, enfrentarmos o inimigo e vencermos o inimigo. Precisa-se de estratégia, de plano, como já foi falado no escudo de terça-feira. E aí eu fico me pensando, quando eu estava preparando esta pregação, que me foi dado o tema, e eu confesso que fiquei uns 15 dias ainda meditando sobre o que eu iria falar,
para adolescente, porque tratar de assunto com adolescente é um assunto um pouco difícil de tratar com vocês. E eu fico pensando, estava imaginando o que eu vou falar. Deus me coloca algo no meu coração, e Deus me deu algo para colocar aqui para vocês nesta noite. Eu tenho certeza que também vai servir não só para os adolescentes, para os canarinhos, assim me permita falar, mas também para os meus amados irmãos que estão na nave da igreja como um todo. Verdade que os adolescentes precisam saber, né? Existem verdades, inúmeras verdades. Se nós fôssemos relatar as verdades que cada um precisa entender aqui, vamos fazer uma vigília e vamos sair daqui 6 horas da manhã e o assunto não estará concluído. Mas eu separei algumas coisas que o adolescente precisa saber a respeito de alguns detalhes. Primeira coisa é observar a palavra de Deus. O adolescente, para poder vencer a estratégia do inimigo, vencer um confronto direto, né? Quem gosta de MMA aí vai saber, né? O camarada ele se prepara alguns meses, 6 meses, a 8 meses, 1 ano, para poder enfrentar o seu oponente. E ele não se assusta com o tamanho do adversário, ele não se assusta com a cara feia que ele tem, ele não se assusta com o cinturão que ele tem de vitória, ele se assusta com o quê? Talvez com a estratégia que o inimigo vai se utilizar, porque na guerra, na luta, qualquer soco, qualquer chute pode ser a queda do adversário. Então ele vai se preparar fisicamente para ter o quê? Uma estrutura boa, para ter um bom condicionamento físico, para poder ir para o octógono ou para aquele lugar, para o tatame, para poder enfrentar o inimigo. Nós que somos evangélicos precisamos de algumas atitudes na nossa vida para enfrentarmos os inimigos também que vêm contra nós. Porque o inimigo ele não vem despreparado, ele não vem desarmado para enfrentar a cada um de nós, mesmo porque o inimigo conhece a nossa fraqueza, ele sabe o nosso ponto fraco, o nosso calcanhar de Aquiles, não é verdade? E aí, se nós não estivermos preparados para essa batalha, ele vai exatamente com o dedo dele, digamos assim, aonde é o nosso ponto fraco. E se nós não estivermos preparados espiritualmente, adolescentes, né, se não estiverem preparados espiritualmente, por certo, vão perder a guerra, vão perder a luta, vão se desviar, vão enfrentar diversos tipos de problemas, de conflitos mentais e espirituais, e aí precisa de uma ajuda, né, de um líder espiritual, quem sabe de um psicólogo. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai nos orientar a tratarmos de assuntos aqui espirituais. Nós que somos pais, eu que tenho uma filha de 11 anos, que daqui a pouquinho, o ano que vem, já vai estar participando dos adolescentes. Precisamos de sermos capazes de ensinar aos nossos filhos aquilo que nós já enfrentamos há algum tempo atrás. A primeira coisa que eu aprendo é observar a palavra de Deus. Nós precisamos observar a palavra de Deus. Adolescente que não lê a Bíblia é um problema sério. Eu vim agora reclamando com a minha filha: filha, cadê tua Bíblia? Ela queria vir com um tablet para a igreja, mas estava carregando a Bíblia. Eu fiquei aborrecido. E aquela: calma, Gilberto. Eu falei: vai pegar a sua Bíblia, tem que ter Bíblia na mão. Ah, pai, a Bíblia está no tablet, eu não quero nem saber. Você tem rosa, roxa, azul, preta, branca. Pega uma Bíblia e vai carregar uma Bíblia. Adolescentes têm que estar com a palavra de Deus na mão, tem que estar com a palavra de Deus no seu coração. E aí o texto vai dizer, Salmo 119, versículo 9: em que purificará o jovem ou o adolescente o seu caminho? Observando o quê? A palavra de Deus. Jovem e adolescente que não observam a palavra de Deus é uma presa fácil do inimigo, é um alvo certeiro, é um dardo que vai pegar inflamado e quem sabe pode acertar exatamente, sabe aonde? No coração, pode acertar exatamente na mente. E aí, meu amado, você, se não estiver com as suas vitaminas, com as suas proteínas, você é alvo fácil para a sua queda. Então precisa-se, em primeiro lugar, observar a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ao invés de nós ficarmos horas e mais horas no Facebook postando coisas que não interessam nada para ninguém, não é verdade? É hora de postar versículos bíblicos, é hora de postar textos que você já leu da Bíblia, é hora de nós começarmos a compartilhar esse tipo de ideia, porque com isso, meus amados irmãos, adolescentes do Senhor, irmãos em Cristo Jesus, quando nós lemos a palavra, somos crentes fortalecidos no Senhor, somos crentes fortes, cheios de vitamina, e praga alguma chegará na nossa vida. Segunda coisa,
certeza de prestação de conta. Todos nós vamos prestar contas a Deus um dia. Você sabia disso? A gente vai ter que prestar conta. Ah, mas eu não sou contador, nunca fiz contabilidade, eu não sei como é que trabalha com isso. Não tem problema não. Tem um anjo que ele é perito na contabilidade. E tudo que a gente faz está anotado. Tudo que a gente fala está anotado. E eu tenho a certeza, irmão, que um dia nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida. Não só boa, mas também coisas ruins. E aí o texto da Bíblia vai dizer, Eclesiastes 11:9, alegra-te, jovem ou adolescente, não é verdade? Na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade ou da adolescência, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Tem gente que pensa, adolescente, tadinho, ele é inocente, ele fez sem querer, ele não queria fazer. A minha esposa me mostrou ontem uma foto e eu não acreditei naquilo que eu estava vendo no Facebook. Estava saindo do banheiro, ela, Gilberto, me gritou, minha casa é muito grande, né? E aí faz eco, Gilberto, 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 Gilberto. Ela estava gritando pelo meio do corredor e faz barulho em todos os cômodos, né? E aí ela falou, olha isso, que coisa horrível. Aí ela me pegou aquele Samsung Galaxy 3, né, cara? Fiz comercial aqui, né? Bonitão, com vidro rachado e tal. Mostrou assim pra mim, olha isso aqui, Gilberto, que absurdo. Adolescente de 10 anos, agora ela é mãe. Meu Deus. Irmãos, isso é toda hora. Isso é todo... não é nem adolescente com 10 anos. Não é nem adolescente com 10 anos. Vejam, meus amados, vocês estão estarrecidos. Tá? Pois é, meus amados, é isso aí. Tudo que o homem plantar, isso ele também não tem jeito. Pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser homem, mulher, adulto, ancião, velho, seja qual for o termo. Não tem problema, todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus e isso virá a nosso favor ou virá contra nós. E aí, não tem essa, porque é um adolescente, né? Não tem essa, porque não adianta falar kkk, já não vai adiantar nada. Porque todos nós um dia daremos conta ao Senhor por aquilo que estamos fazendo. Se estamos fazendo coisa boa, glória a Deus, aleluia. Mas se não estamos praticando as obras fiéis na qual o Senhor está nos direcionando para fazermos, meus amados, um dia prestaremos conta e isso será muito triste, porque poderemos ouvir, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, ou benditos do meu Pai, entra para a morada, para o gozo eterno. Um dia, irmão, nós ouviremos isso, e esse dia chegará. Talvez pode ser nessa noite que eu estou aqui pregando, falando sobre isso, a trombeta pode tocar, o Senhor pode vir, e toda a igreja ser arrebatada, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Terceiro lugar, o adolescente precisa ter autocontrole. E o que eu tenho visto, meu irmão, tem uma de 11, estou falando. Né? A gente paga preço, né? Fala aí. É uma hora que quer responder, meu irmão, e aí tu já arma já o karatê pra dar, né? Cara, pega lá a faixa preta, que agora que ela vai ver quem sou eu. Só que a minha mão é pesada, eu falo, Carlos, pega a faixa. Irmão, adolescente não é mole. Lidar com essa cabeçadinha aqui, meu Deus. Não só ele não. A coisa é séria. Acha que a gente está errado, acha que a gente é quadrado. Eu falei pra minha filha, vê se tem alguma luz na testa do papai. Ela olhou, tem testa do papai, tem algum letreiro? Passando assim, meu pai é bobo, meu pai não sabe o que eu penso. Vamos falhar! Meu pai não sabe de nada. Eu falei, você está enganada, meu filho, porque eu pensava a mesma coisa do meu pai. E um dia eu apanhei, mas apanhei feio, porque eu pensei que meu pai não sabia de nada. E meu pai sabia de tudo, estava acumulando. E quando o saco estourou, a punha pegou. E aí eu sofri. Então, meus amados, o papai não é bobo, a mamãe não é boba. A gente até pensa que eles são. Mas viveram aquilo que vocês estão vivenciando e quem sabe coisas piores. Então, autocontrole. A Bíblia vai dizer em autocontrole lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, todos nós
somos chamados à liberdade. Temos o direito à liberdade.